pessoal, meu nome é Daniela Câmara Maurer. Eu hoje vim falar para vocês um pouco sobre custas na arbitragem. A ideia é falar sobre custas, mas também falar um pouquinho sobre a escolha da arbitragem. As custas vocês vão poder ver, os sites das boas câmaras todos têm uma página sobre calculadora e vocês podem encontrar, seja no CAN-CCBC, a Câmara Brasil-Canadá de arbitragem, seja na Câmara da Fiesp, qualquer outra câmara tem um link específico para as custas. Aqui eu quero falar em que isso interfere, porque a arbitragem ela é uma escolha das partes, que podem escolher submeter a sua disputa ao judiciário ou a uma câmara arbitral. No momento da celebração do contrato, geralmente essa decisão é tomada. E quais os fatores que devem ser levados em conta para essa decisão? Muito se fala sobre o tempo. A arbitragem é mais célere, então, portanto, ela é melhor, porque o judiciário muitas vezes demora. Até se ter o trânsito em julgado de uma decisão leva muito tempo, de fato. Mas não só o tempo deve contar nessa decisão, mas também as custas, que veremos aqui que são elevadas as custas na arbitragem, mas justificam quando a demanda é muito complexa e principalmente quando depende de produção de provas muito complexas. Então, como diz a lei da arbitragem, no seu artigo 1º, as partes são livres para eleger a arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, elas geralmente assinam o que se chama de convenção arbitral, que é uma cláusula compromissória que consta do contrato. Essa cláusula vai dizer qual é a câmara a que elas estarão sujeitas, qual é a lei a que estarão sujeitas. E como funciona a arbitragem na prática? A questão das custas, especialmente. Os árbitros ou o próprio tribunal pode determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências. Isso é o que diz a Lei 9307. E na prática é o que geralmente acontece. As partes devem adiantar as despesas, seja as custas da Câmara, sejam os honorários de árbitros. E isso é um fator importante para levar em conta também. Nós vamos falar um pouquinho sobre os valores dessas custas e vocês verão que tem um impacto muito grande na identificação da arbitragem como a escolha das partes. Por quê? Como essas custas são adiantadas, em geral as partes têm que ter condições de arcar com elas. Porque o que acontece quando o tribunal determina que as custas sejam adiantadas e a parte não arca com a sua responsabilidade? O tribunal vai suspender a arbitragem por um período, vai determinar que a outra parte cubra as custas que foram inadimplidas por uma das partes e ele também não vai conhecer de eventuais pleitos de uma parte que seja inadimplente. Então, isso é muito importante considerar também na eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos, porque pode acontecer da parte demandada não arcar com as custas e aí essa responsabilidade fica para a parte demandante, que ao final vai ser ressarcida. A decisão final vai dizer que ela tem que ser indenizada, caso ela seja vencedora. Mas durante o período de duração da arbitragem, essa responsabilidade é dela. Trouxe aqui alguns exemplos, eles estarão na descrição do vídeo ao final, de custas em algumas câmaras de São Paulo, e aí vocês podem procurar no site, na internet das próprias câmaras. Trouxe como exemplo o CAN-CCBC, que é a Câmara de Arbitragem da Câmara Brasileira Brasil-Canadá, e também da Fiesp. Mas só a título de exemplo, se tivermos uma arbitragem de 1 bi, para o valor da causa 1 bi, chutando lá no alto, um valor bem alto, as custas da arbitragem serão 200 mil e os honorários de árbitro podem chegar a 500 mil. Então, é algo a se considerar, comparando-se com o valor das custas no judiciário, é muito mais alto, mas de fato a arbitragem é mais célere e ela é recomendada para casos que exigem perícias muito complexas.